de Joel quando parece que o mundo está parando, quando as instituições humanas estão entrando em colapso. Joel tem muito a nos ensinar, porque Joel, embora a gente não saiba exatamente quando ele foi escrito, esse é um dos livros interessantes entre os profetas, porque não tem nenhuma indicação aqui concreta de quando esse livro foi escrito. Ao contrário de muitos outros livros proféticos, em que diz o nome do rei, uma série de informações, circunstâncias históricas que permitem datar o livro, Joel não nos permite datar. Então tem um espectro de opiniões a respeito desse livro quanto à sua data de composição. Alguns dizem que foi no século IX, VIII, até o século VI, século V antes de Cristo. Talvez isso seja interessante. Em primeiro lugar, porque nós não precisamos saber a data do livro para a gente aproveitar e se beneficiar da mensagem do livro. O segundo ponto é que não tem data, talvez justamente porque este é um livro universal. É um livro que se aplica em qualquer situação. Em qualquer situação de crise, em qualquer circunstância em que as instituições, os processos humanos estão falhando. Então, o que aprendemos desse livro? Os primeiros versos dizem assim: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai isto, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Joel está dirigindo sua mensagem ao seu povo num tempo de uma crise devastadora. E nós aprendemos em seguida, nos versos subsequentes, que esta era uma praga de gafanhoto que tomou conta daquela região da terra de Israel, da terra de Judá, onde quer que estava Joel, que destruiu tudo. E o verso 4 mostra a extensão dessa praga. O verso 4 diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. 4 camadas, 4 estágios de crise. Alguns dizem que isso aqui simplesmente são os 4 estágios de desenvolvimento do gafanhoto. Então, cada estágio vinha e fazia o seu estrago, vinha o outro, estragava um pouco mais, até que o 4º estágio simplesmente despojou a terra de todos os seus recursos, de todo o seu alimento, de toda a sua prosperidade. E aquilo que antes, a vida que antes era só festa e prazeres, de repente vira luto, e vira pranto, e vira choro. O que nós podemos aprender desse livro? Esse livro que foi escrito provavelmente, aliás, foi escrito muitos séculos atrás, pelo menos 5, talvez 8, 9 séculos antes de Cristo. O que podemos tirar desse livro para enfrentar os tempos em que estamos vivendo? Eu tirei 4 lições desse livro e eu quero refletir com elas, sobre essas lições com vocês agora. O primeiro ponto, a primeira grande lição que nós aprendemos de Joel é que as crises, elas mostram a fragilidade dos sistemas humanos. As crises mostram que as coisas mais interessantes, mais importantes, mais sofisticadas que a sociedade humana, que a ciência humana pode produzir, elas podem ser destruídas e obliteradas numa fração de segundos. Os versos 6 a 10 descrevem a situação do tempo de Joel, e agora a gente vai aplicar para a nossa realidade aqui. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida, versos 6 a 10. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa, destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, e os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo.
Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados. E a terra está de luto porque o cereal foi destruído. E o vinho novo acabou. E o azeite está no fim. Esta crise, nos tempos de Joel, mostrou para o povo de Deus naquela época aquelas coisas nas quais talvez eles mais confiassem. Tudo aquilo que dava segurança, que dava tranquilidade, que dava conforto para eles, de repente, com esta praga de gafanhoto, estava destruída. Os sistemas humanos, por mais eficientes e eficazes que sejam, eles têm limitações. E as crises nos ajudam a entender as limitações, para que a gente não confie muito, para que a gente não coloque nossa esperança nestas situações. Alguns acham que a tecnologia pode resolver tudo. De fato, a tecnologia é muito importante. Se não fosse pela tecnologia, a gente não estaria aqui. E a situação seria ainda muito pior com a crise que estamos vivendo. Mas essas coisas são limitadas. Essas coisas são finitas. Nossa esperança não deve estar na fragilidade de sistemas humanos, mas no Deus que tudo comanda e que é o soberano sobre as realidades da humanidade. Até mesmo o templo, veja, o templo que era o centro da habitação de Deus, o templo que era o local dos sacrifícios, o templo que era o núcleo da vida da nação, precisou praticamente parar, porque não havia animais para os sacrifícios. Não havia azeite para as ofertas de libação. Então, quando a crise vem, ela afeta todas as estruturas da sociedade. E hoje nós vivemos um momento assim. Um momento que nos mostra a fragilidade, as limitações das estruturas que o ser humano criou. E, de certa forma, mostram também até mesmo as limitações da estrutura da própria igreja. Porque do dia para a noite a gente precisou fechar as igrejas, não por opção, mas porque era obrigatório, e mesmo que o governo talvez não forçasse, por uma questão de bom senso, as pessoas deixariam de se reunir, porque nada mais letal e contagioso do que este vírus é algo que está, de fato, impressionando os cientistas e os médicos e todos que estão tratando disso. Mas esta crise está mostrando que até mesmo a instituição da igreja tem as suas limitações. E agora é um momento de a gente olhar para dentro da gente mesmo e dizer a nossa relação deve depender de Deus e não somente de estruturas humanas. Embora as estruturas humanas sejam instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho, mas haverá um momento na história do mundo, e esse momento eu creio que ainda não chegou, porque eu vou falar isso depois, mas essa não é a última crise, eu creio que essa crise em algum momento ela vai passar. Mas essa crise nos ajuda a entender as limitações de todas as instituições, sejam elas eclesiásticas, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, qualquer instituição. Porque nós estamos numa situação hoje em que a gente é nós e Deus. Porque a gente não pode depender de algumas coisas. E muitas instituições nossas, muitas escolas nossas, estão sofrendo uma crise sem precedentes. A Andrews colocou sob licença mais de 100 funcionários. Algumas escolas nossas na Europa, que dependem de grande parte das suas entradas de estudantes internacionais, porque vão para lá para estudar línguas, estão à beira da falência. Então, nós vivemos num momento em que a gente olha para as instituições humanas, olha para a crise que se criou e a gente só tem uma opção: olhar para Deus e pedir que Ele intervenha e que Ele proveja uma solução para a situação que nós enfrentamos. Então, a primeira grande lição de Joel, quando eu estudei esse livro, eu já li esse livro várias vezes nesse contexto, porque eu leio, releio, e cada vez que eu leio eu encontro alguma coisa diferente, interessante e nova. Esses livros mostram essa primeira grande lição de Joel, é que as instituições humanas são limitadas. Tudo aquilo que o ser humano produziu para prover prazer, lazer, tudo isso tem um limite. E esse limite é justamente a fronteira que a gente precisa cruzar para confiar em Deus plenamente. A segunda lição que nós aprendemos de Joel é que as crises são permitidas por Deus para dar uma oportunidade ao seu povo de arrependimento. Nesse contexto da crise,
Joel não se preocupa tanto em explicar o que e o porquê. Por que Deus enviou uma crise de gafanhoto? Qual o problema? E aqui tem um detalhe interessante em Joel, porque diferente dos outros profetas que normalmente falam de crises e dizem por que a crise veio, e apontam, listam os pecados do povo, e vocês fizeram isso e aquilo de errado, e por isso vocês estão aí sofrendo. Joel não menciona o pecado do povo. Joel entra direto na crise, descreve o que está acontecendo, mostra as limitações de tudo aquilo que Israel possuía e as instituições nas quais Israel confiava e que agora estão à beira do colapso pela praga. Mas Joel mostra e ensina que esta crise é uma oportunidade de reflexão, de crescimento espiritual, uma oportunidade de arrependimento. E o verso 13 diz assim, é interessante aqui, capítulo 1, versículo 13. Sacerdotes, vistam a roupa feita de pano, de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano e de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e não há mais libações. E o verso 14 continua agora, eu leio na revista Almeida e atualizada. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, momentos de crise, momentos de angústia, momentos de provação, momentos de dificuldade, são oportunidades que Deus nos dá para que a gente reconheça que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa mudar, que a gente precisa se aproximar de Deus. Joel não está preocupado aqui com que tipo de pecado o povo havia cometido, mas ele nem menciona isso. Mas ele diz, este é um momento de crise, arrependei-vos. Vamos nos aproximar de Deus, vamos consagrar nossa vida a Deus. Nós vivemos num mundo tão confortável, tão cheio de oportunidades para prazeres e para lazer, que muitas vezes a esperança e a promessa de um mundo melhor parece tão distante. E a gente, às vezes, acha que talvez não seja tão urgente que Jesus volte logo. Porque a gente já construiu uma nova Jerusalém aqui na Terra, a gente já confia em todas as estruturas humanas, e a gente não está tão preocupado com a pregação desta urgência da volta de Jesus, porque está tudo bem aqui na Terra. Alguns desses artistas de televisão, esse pessoal que tem dinheiro, eles constroem casas que são verdadeiras Nova Jerusalém. Milhões de dólares, uma casa aí de poucos metros quadrados, com tudo que se possa imaginar de conforto, para prazer, para lazer, para tudo. Mas mesmo lá dentro, a morte entra. Então as crises, as angústias que muitas vezes Deus permite que a humanidade sofra, e eu creio que esta crise do coronavírus ou do chamado Covid-19, essa é uma oportunidade que Deus está dando para a igreja, está dando para o mundo, para arrependimento, para uma reflexão mais profunda de quão limitados nós somos e quanto nós dependemos e nós precisamos de Deus. As coisas mais simples que a gente faz no dia a dia, e a gente nunca pensa em agradecer a Deus por ela, hoje são tão difíceis. Até mesmo para se reunir, para ir num restaurante, para comer uma pizza com os amigos, para sentar, coisas tão banais que a gente fazia isso sempre, sem nenhum problema, mas a gente nunca imaginava quão frágil é todo esse sistema. E talvez a gente nunca parou para agradecer e dizer, Deus, ó Senhor, obrigado pelo privilégio, que bom a gente poder sair, se reunir, fazer uma celebração, fazer uma festa, celebrar um aniversário. Tão gostoso isso. Hoje nada disso é possível, simplesmente por causa de um vírus. Isso nos mostra que nós precisamos confiar em Deus e atribuir a Ele e agradecer a Ele por todas as coisas boas que Ele nos dá. E a gente não pensa nisso, só pensa quando a gente perde. Então, eu creio que essa segunda grande lição que nós aprendemos aqui com o livro de Joel, porque Deus permite crises para chamar seu povo ao arrependimento, para burilar, para preparar o povo, até mesmo
para que este povo cumpra a missão que Deus confiou a este povo, de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Vou agora para a terceira e penúltima lição que nós aprendemos de Joel. As crises, elas são também oportunidades para que a gente possa receber e para que a gente possa desfrutar das grandes promessas de Deus. É no contexto desta crise devastadora que o povo de Deus estava passando. É no contexto dessa crise que Deus dá ao seu povo talvez uma das promessas mais fascinantes, mais profundas, mais relevantes, mais fundamentais de toda a Bíblia. Certamente, uma das mais fundamentais do Antigo Testamento. Tem duas partes aqui, eu vou só analisar a primeira parte rapidamente e vou entrar na segunda. Em primeiro lugar, nessa questão de crise, nessa questão de escassez, de ausência de alimento, em que as estruturas da nação estavam entrando em colapso. Deus entra com uma promessa de restauração. Deus diz, olha, isso aí não é o fim. Vocês estão sofrendo, acabou o óleo, está faltando mantimento na casa de Deus, mas isso não é o fim. Porque eu ainda sou zeloso da minha terra. E aqui no verso 18, Deus vem com a promessa. Verso 18 em diante, capítulo 2, verso 18 em diante, se você tem a Bíblia aí. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. Uma das coisas mais interessantes quando a gente estuda a Bíblia, isso tem me chamado muita atenção quando eu leio, especialmente nesses meus estudos aqui dos profetas menores. Tem muitas mensagens de juízo aqui, falando de punição, falando de pragas, falando de todo tipo de coisa. Os profetas falam isso de fato para o povo, chamando o povo ao arrependimento, acusando, mostrando os pecados do povo, mas sempre no final tem uma mensagem de esperança. Sempre Deus entra e diz, não, mas eu não vou fazer assim. Eu me arrependi do mal que eu queria trazer sobre o povo. E aí o profeta, então, apresenta a promessa de Deus para o povo. E no livro de Joel não é diferente. A diferença é que o Joel não menciona os pecados do povo, porque isso não é relevante. Há uma praga. Então não é a questão agora de saber que pecado o povo cometeu para merecer aquilo. O ponto aqui é, devido à praga, por tudo aquilo que a praga está agora forçando o povo a refletir, a entender, o ponto aqui é que o povo deve se arrepender. E agora, nesse contexto de reconsagração do povo, então Deus faz a promessa, e Deus se revela como aquele que é zeloso da sua terra, que se compadece do seu povo. E aí o versículo 19 em diante diz assim, e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E Deus continua dizendo agora no verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu creio que essa é uma das frases mais bonitas e mais importantes aqui nesse capítulo, é que mesmo que a praga fosse grande, fosse devastadora, acima da praga está o Senhor. E o verso 21 diz, não temas, porque o Senhor faz grandes coisas. Esse vírus é devastador. Nunca houve na história humana recente algo como este tal de Covid aí, com extrema letalidade, com extremo potencial para contágio. Ele é poderoso. Milhares de cientistas estão trabalhando dia e noite para encontrar uma vacina, encontrar um tratamento para isso aí. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E o verso 23, chama o povo, mesmo no meio da praga, para se alegrar. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos, pois, no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E aí Deus continua dizendo através do profeta que ele vai restituir ao seu povo os anos que foram perdidos pela praga. Então aqui mostra a intervenção de Deus na vida da nação,
para a restauração material. Mas isso não é o mais importante. Isso é muito bonito, a gente se empolga quando vê isso, saber que Deus pode nos restaurar materialmente. Deus certamente vai restaurar materialmente. Eu estou sabendo de todas as situações que a igreja está enfrentando em vários lugares do mundo. Auxílios sendo cortados, em alguns casos até salários sendo reduzidos, porque não há outra opção, é isso que tem que fazer mesmo, não há de onde buscar recursos nesse momento. Mas a promessa de Deus é que os anos perdidos, as semanas perdidas, os dias perdidos, eles serão restaurados. Mas a restauração maior não é material. A restauração maior está aqui nos versículos 28 a 32, e esta é a grande promessa do Antigo Testamento, que vai depois aparecer em Atos, e vai de fato ser um norte para a igreja, e vai ser a esperança da igreja, e vai ser o fundamento da igreja. Versículos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, a maior promessa que Deus nos dá em tempos de crise não é a promessa da restauração material, e ele tem poder para fazer isso, e ele faz da forma que lhe apraz. Mas a maior promessa que ele nos dá, e essa promessa vem justamente num contexto de praga, num contexto de crise, é a promessa de restauração espiritual. É a promessa do Espírito. É a promessa de transformar cada pessoa, cada filho dele, num profeta. Alguém completamente possuído e dotado pelo Espírito de Deus. É este Espírito, meus queridos jovens pastores, amigos, colegas de ministério, este Espírito é que vai nos capacitar para enfrentar a crise do Covid e dar ao mundo uma mensagem de esperança. Este Espírito que vai capacitar a igreja para concluir a obra que precisa ser construída. É uma promessa que nós temos aqui em Joel de restauração material, mas que culmina com uma promessa de restauração espiritual. Eu tenho certeza que depois que essa crise passar, os dízimos vão voltar a crescer, a igreja vai continuar a sua marcha e Deus vai restaurar a igreja do ponto de vista financeiro naquilo que precisa ser restaurado. Mas essa não é a maior restauração que ele quer fazer. A maior restauração é a restauração espiritual. É transformar cada obreiro, cada servidor da igreja, cada servo dele, num profeta capacitado e possuído pelo seu Espírito. Então, eu creio que a crise, essa crise do Covid, é uma oportunidade para a gente refletir e se preparar para receber as promessas de Deus. E viver nessa expectativa, nessa esperança que muito em breve Deus vai cumprir a sua promessa. Mas vamos agora para o quarto ponto, o quarto e último ponto que nós aprendemos aqui do livro de Joel. É que as crises são um prenúncio do grande dia do Senhor. Aqui no livro de Joel, quando ele começa a descrever a praga de gafanhoto e tudo aquilo que está acontecendo e toda a crise que está sobrevindo à nação, ele fala que no verso 15 do capítulo 1, ele imediatamente entra com um assunto que parece que quebra o fluxo, né, do texto, mas de fato é interessante do ponto de vista da mensagem que Joel vai comunicar. Ele diz assim: "Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso." Joel 1, verso 15. Do nada, descrevendo a crise, ele diz: "Ah, o dia do Senhor está perto, porque ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso." O ponto aqui que o profeta está fazendo e que a Bíblia está mostrando para nós é que estas crises que ocorrem periodicamente, e a crise do Covid não é a primeira, nem será a última, outras crises houve no passado. Essas crises, elas
são uma espécie de anúncio, uma espécie de chamada. Elas anunciam que o dia do Senhor está perto, que o dia do Senhor está próximo, que em algum momento virá uma crise que será a crise definitiva. Essa crise é só digamos assim, um tira-gosto, só para mostrar o que vai ser no final. E mostrar que o que Deus diz na sua palavra, ele vai cumprir. E que ele leva a sério aquilo que ele promete. Então, o profeta Joel, ele vê esta crise não como o dia do Senhor. A crise não é o dia do Senhor. A crise era apenas um prenúncio. Estava anunciando que no futuro Deus, de fato, concluiria a história da humanidade com a crise final e finalmente restauraria seu povo de forma absoluta e de forma definitiva. E por isso, amigos, quando a gente vê essas crises, quando a gente enfrenta essas dificuldades que afetam de fato a todos nós, e a gente deve sempre estar preparado para enfrentar essas crises e levar uma palavra de conforto para aquelas que estão sofrendo por causa da crise, porque essas crises normalmente elas não têm religião, não têm cor, não têm partido político, elas afetam os santos, os pecadores, elas afetam a todos. Mas seja como for, estas crises são prenúncio do grande dia do Senhor. E nesse contexto, em Lucas capítulo 28, ou capítulo 21, versículo 28, no contexto das promessas, do anúncio, né, dos desdobramentos escatológicos da história humana, Jesus disse assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, esta crise do Covid, eu diria, não é a crise final. Há uma série de indicações bíblicas de que ela não é uma das 7 últimas pragas, nem é a crise final. E nós também não deveríamos ficar tentando encontrar pecados que esta crise veio resolver ou veio punir, como alguns estão fazendo. Nós somos parte de um mundo que está afetado pelo pecado, um mundo cheio de doenças, cheio de todo tipo de problema que Satanás causa, mas essas crises que muitas vezes o próprio Satanás provoca, Deus as utiliza para os seus próprios propósitos. Isso é um dos aspectos mais interessantes que nós encontramos na Bíblia. Muitas vezes aquilo que Satanás está causando, e ele quer que seja uma maldição, Deus acaba criando circunstâncias que isto às vezes possa resultar em algum benefício para muitas pessoas, que isso possa resultar em algum tipo de reavivamento espiritual, para que o povo possa reconhecer que nossa última e única esperança deve estar sempre em Deus, o nosso Senhor. Assim como igreja, meus queridos, precisamos estar preparados para enfrentar esta crise, animar os nossos irmãos, que talvez muitos estão lá deprimidos, não podem se reunir, não podem viver a sua vida normal, estão isolados. Mas, de alguma maneira, nós precisamos fazer chegar a eles esta mensagem de esperança, de que esta crise, ela vai passar. Deus promete que, no final, ele vai trazer restauração para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, esta crise é um vislumbre daquilo que vai acontecer no final. Mas não importa o que aconteça, Deus jamais abandona o seu povo. E o livro de Joel, então, ele termina com uma declaração extraordinária, que aqui fala que esta crise que começa no capítulo 1, ela vai culminar lá no final da história com a restauração do povo de Deus. E aqui diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água, mas sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue daqueles que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, a última palavra de Joel no tempo da crise, última palavra de esperança que ele dá para o povo, é a promessa que se hoje o templo está vazio, se hoje falta sacrifício, se falta óleo, se falta o suco da uva para as libações, a crise será revertida. E o Senhor vai habitar em Sião. O que significa o Senhor habita, o Senhor vai habitar
no meio do seu povo. E se o Senhor está no meio do seu povo, não tem crise que possa destruir a confiança deste povo no seu Deus. Meus queridos, eu queria concluir esta reflexão com vocês agora com algumas breves considerações. Nós temos uma mensagem especial para o mundo nesse tempo. Entre todas as instituições e organizações humanas, a Igreja de Deus é a única entidade, única instituição que pode oferecer respostas para o tempo em que vivemos. Eu estava lendo um episódio da vida de Albert Einstein, pelo menos é alguma coisa que ele relata, e diz que quando a crise se abateu sobre a Europa com o surgimento e o progresso do nazismo, Einstein percebeu quão maligno, quão terrível era aquela crise. E aí diz o seu biógrafo que ele se voltou para a imprensa, esperando que a imprensa fosse trazer uma palavra de conforto, que a imprensa fosse contestar tudo aquilo que estava ocorrendo e pudesse ajudar a trazer uma solução. Mas ele se decepcionou porque a imprensa e os filósofos e os homens educados praticamente não fizeram nada. Pelo contrário, alguns ainda tomaram o lado de Hitler. Depois ele se voltou para as universidades, ele disse, não, nas universidades nós encontraremos a solução. Porque a universidade, lá tem gente que pensa, lá tem o pessoal que, de fato, está à frente do seu tempo, em termos de reflexão, em termos de pesquisa, e eles certamente vão ver isso, e vão protestar, e vão ajudar a gente a resolver esse problema. Mas, para a decepção dele, as universidades silenciaram, e algumas tomaram o lado dos nazistas. E aí Einstein começou a refletir e a olhar ao seu redor, e ele viu que apenas as igrejas estavam percebendo o mal que estava ocorrendo. Apenas as igrejas estavam vendo a maldade que estava naquilo ali e estavam reagindo. E a partir daquele momento, apesar de Einstein ser um indivíduo que sempre se declarou agnóstico, ele passou a ter um respeito muito profundo pelas igrejas, porque foram as únicas instituições que de fato se voltaram e que perceberam a situação do tempo em que eles estavam vivendo. Eu diria, nesse tempo de crise, as pessoas certamente não podem se voltar para a imprensa, porque a imprensa está tão polarizada com todo tipo de ideologia. As universidades, nem se fala, se tornaram em centros de secularismo, em centros de ideologias anticristãs. Essas instituições, a mídia, não se pode confiar na mídia, porque a mídia também está afetada por todo tipo de ideologia. As pessoas precisam da igreja. As pessoas estão se voltando e vão se voltar mais para a religião. E de todas as dominações cristãs, evangélicas, de todas as religiões, digamos assim, ninguém está melhor preparado para dar uma resposta, para entregar para o mundo uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque nós somos a Igreja Remanescente. Nós temos uma mensagem especial para esse tempo. Nós temos uma mensagem para a igreja e temos uma mensagem para o mundo. Mas a nossa escatologia não pode ser essa escatologia barata desses que andam por aí, pegando o jornal, promovendo teorias de conspiração, que uma vez que a crise passar, essas teorias estarão todas desatualizadas e não terão valor. A nossa escatologia precisa ser uma escatologia baseada na esperança da palavra de Deus, baseada nas promessas que Deus nos faz na Bíblia, não baseada em jornal, em artigo de revista, em conspirações que estão aí aos montes pela internet. A nossa mensagem é a mensagem dos três anjos, é a mensagem que temos um Criador, que temos um Salvador em Jesus Cristo e que Jesus vai voltar. Certamente haverá uma grande abertura de corações para a palavra de Deus, já está havendo durante essa crise e haverá uma janela de tempo extremamente importante depois que essa crise passar, que nós precisamos estar preparados para aproveitar. Que certamente a igreja fará uma extraordinária colheita de almas. Nesse tempo em que estamos vivendo, tenhamos em mente então as grandes lições que aprendemos com Joel. Primeira, as crises mostram a fragilidade das instituições e sistemas humanos. Essa é a primeira lição que nós vimos aqui.
A segunda é: as crises são permitidas por Deus para chamar seu povo ao arrependimento. Ponto 3, as crises são ocasiões para que nós desfrutemos das grandes promessas de Deus e vivamos com a esperança de que Deus vai cumprir essas promessas na nossa vida. E, finalmente, estas crises são prenúncio do grande dia do Senhor. E aí, como Lucas revela no seu evangelho, nas palavras de Jesus: ora, quando virdes estas coisas, ou quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Meus queridos irmãos, colegas, pastores, que Deus continue ajudando vocês, abençoando o ministério de vocês, e que esta crise seja uma oportunidade para que o ministério de vocês se fortaleça, a confiança de vocês se fortaleça em Deus, que a própria convicção do chamado de vocês se aprofunde, e que ao sairmos dela, estaremos também preparados para colher os frutos que Deus está preparando para a sua igreja. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom encontro, que Deus fique com todos e que o Espírito seja derramado sobre cada um. Amém. Tá bom, então vamos orar como nós estamos mesmo. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos o privilégio de termos a Tua palavra, que nos dá força, nos dá esperança, nos dá conforto, para enfrentarmos as crises do mundo e as crises da nossa vida. Nesse momento em que estamos aqui virtualmente reunidos como teus servos, como pastores, como ministros, eu quero colocar a Associação Mato Grossense nas tuas mãos. Que tu continues capacitando cada um dos seus servidores, dos seus obreiros, dos seus pastores. Continue abençoando o pastor Fernando na liderança desse campo. Que teu Espírito possa prepará-los para que eles sejam instrumentos teus para a grande colheita que está no futuro. Mas no presente, conforta, ajuda, fortalece, protege a cada um deles dos males que estão ao nosso redor. Que cada pastor com a sua família possa ter a tua mão poderosa a protegê-lo e a companhia constante dos teus anjos. Que cada pastor seja um verdadeiro pastor do rebanho que lhe foi confiado. Que de alguma forma, com a tecnologia, com os recursos que eles vão encontrar, que eles possam ministrar para a tua igreja nesses tempos difíceis. E quando eles falarem à igreja, não seja a voz deles, mas que seja a tua voz através do Espírito, confortando e ajudando o teu rebanho a enfrentar e atravessar essa crise difícil. Toma este campo em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos, e nós nos entregamos aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elias, muito obrigado mais uma vez. Eu sei dos compromissos do senhor aí no Instituto de Pesquisa Bíblica, que Deus continue usando e abençoando muito o senhor, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite e tenham uma boa reunião. Estou vendo aqui várias mensagens que vocês me mandaram. Eu estou lendo, mas não vou poder responder. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor. Forte abraço. Outro.